Então, para fechar o conteúdo de campo magnético e campo eletromagnético, eu vou gravar essa videoaula, né, para que vocês consigam dar andamento aos estudos de vocês e resolver toda a lista de exercício que está postado no SIGA. Então, devido à pandemia do Covid-19, né, do coronavírus, as aulas no IFC ou as aulas em todo o estado estão suspensas e nós estamos realizando algumas atividades na modalidade de atividade remota. Tá? Então, essa videoaula faz parte desse conjunto de atividades como denominado como atividade remota. Então, fazendo uma revisão do que nós havíamos estudado nas aulas ainda presenciais, né? Então, nós estávamos estudando o efeito do campo magnético ou a presença do campo magnético, o tipo de campo magnético, né? Para que a gente consiga entender, então, todos o princípio de funcionamento das máquinas elétricas em geral. E o campo magnético ele está presente ou ele explica todo o princípio de funcionamento das principais máquinas elétricas, sendo que a gente pode destacar então os motores, os geradores e os transformadores de energia. Então todas essas máquinas que nós vamos estudar na disciplina tanto de conversão quanto de conversão 2 têm o seu princípio de funcionamento através das leis do magnetismo e eletromagnetismo. E o magnetismo ele está presente ou ele está associado a algumas características, tá? Então, na primeira dela, a gente pode verificar que o campo eletromagnético, originado por corrente elétrica, então, se a gente pegar um condutor, por exemplo, um condutor que está conduzindo corrente elétrica, e devido à circulação de corrente elétrica, ao redor desse condutor vai ter a presença de um campo magnético. Sendo que esse campo magnético ele é excêntrico, ele sempre vai ter o mesmo centro, que é o condutor, né? E aqui, ao redor desse condutor, vai ter a presença das linhas de campo magnético, que são linhas de força. E a gente consegue determinar o sentido das linhas de força de campo através da regra da mão direita, que nós havíamos já visto, né? E, inclusive, vocês já exploraram bastante isso também nas disciplinas de Eletromag 1 e 2. Aqui a gente simplesmente está fazendo uma revisão, né? E pela regra da mão direita, o dedão aqui, né, o polegar, indica o sentido da corrente e os demais dedos, tentando abraçar o condutor aqui, indicam o sentido das linhas de campo magnético. Ok? Então, nesse caso aqui, olhando por cima, né, teríamos as linhas de campo como sentido em anti-horário. Aqui nessa parte aqui a gente está visualizando uma vista em corte, né? Analisando a seção transversal do condutor aqui. Esse ponto indica que a corrente está saindo do plano, então estaria saindo da tela, né? E, mais uma vez, pela regra da mão direita, a corrente saindo da tela aqui, saindo da seção do condutor. As linhas aqui estão no sentido anti-horário. Outra forma da interação dos efeitos magnéticos e eletromagnéticos é através de um campo magnético variável. Ou seja, um campo magnético variável no tempo, né, induz uma tensão em uma bobina. Ou seja, se a gente pegar aqui um amperímetro, um voltímetro, um galvanômetro, né, que é um instrumento aqui que vai detectar ou que vai se sensibilizar à presença da corrente ou da tensão. E a gente pegar e imprimir um campo magnético variável, né? Então, ou seja, como assim? Eu vou pegar esse ímã aqui e vou ficar aproximando ou afastando. Ou eu posso deixar o ímã parado e fazer com que a bobina se aproxime e se afaste. Então, a interação entre o campo magnético variável e o condutor aqui vai ter, através da lei de Faraday, né, a presença, então, de uma tensão induzida ou de uma corrente induzida se esse circuito estiver fechado. Tá? Então, é mais uma interação entre o campo eletromagnético ou o campo magnético e a corrente. Tá? Então, um campo magnético variável induz tensão em uma bobina. Ok? A terceira interação é em que um fio condutor de corrente, na presença de um campo magnético, vai ter induzida a ele uma força. Ou seja, se a gente for analisar essa imagem aqui, ó, imagine que nesse condutor aqui, ó, nesse condutor em que circula a corrente I1, a corrente I1 nessa direção e com esse sentido. E nesse condutor aqui ele está sob o efeito de um campo magnético externo, sendo que esse campo aqui está
representado como as linhas saindo do plano aqui. Então, pela regra da mão direita, ou a segunda regra da mão direita, a regra do tapa, a gente consegue determinar qual a direção e qual o sentido da força magnética resultante através da interação da corrente elétrica e do campo magnético externo. Tá? Então, pela regra do tapa, o polegar aqui continua indicando a corrente, né, ou a velocidade de deslocamento de um condutor, por exemplo, tá? Mas aqui no nosso caso seria a corrente, o sentido da corrente, os demais dedos o sentido do campo, e saindo da palma da mão, por isso a regra do tapa, né? Saindo da palma da mão seria o sentido da força, ok? Então se a gente aplicar aqui o polegar para cima, o campo saindo do plano aqui, a força resultante seria para a direita, ok? Nesse outra imagem aqui, a força resultante para a esquerda, porque mudou o sentido do campo magnético externo. Beleza, pessoal? Isso que a gente já viu, né? É a regra do tapa. A quarta interação é um fio condutor se movendo, né? Na presença de um campo magnético estático ou parado. Então, como eu tinha dito anteriormente, se eventualmente nós temos uma bobina parada e um campo magnético se movendo, vai ter uma indução de tensão. E da mesma forma, ao contrário, se eu tenho um campo magnético externo parado e uma bobina em movimento, vai ter a indução de tensão nesse condutor, ok? E o sentido da corrente induzida nesse condutor aqui, ou nessa espira, também vai ser dado pela regra do tapa, só que agora não é o vetor força, não sai mais pela palma da mão, e sim sai pelo peito da mão, porque a gente vai ter a tensão induzida. Ok, galera? Então, uma revisão do que nós já tínhamos visto, né? E a lei fundamental que rege a produção de campo magnético por uma corrente é a lei de Ampère, ok? Então, a lei de Ampère, ela diz que se a gente pegar uma integral, aplicar uma integral da intensidade de campo magnético, uma integral de linha, uma integral fechada aqui, da intensidade de campo magnético vezes um elemento diferencial de comprimento é igual à corrente líquida, a corrente resultante, tá? Então, onde o H aqui é a intensidade de campo magnético produzido por uma corrente, né? E o dl é um elemento diferencial de comprimento. Se a gente aplicar a lei de Ampère nesse circuito magnético aqui, ó, em que nós temos um material ferromagnético, um núcleo de material ferromagnético. Ao redor desse núcleo, nós pegamos um fio condutor e fizemos uma bobina com algumas espiras, ok? E aplicando a lei de Ampère nesse circuito aqui, essencialmente, nós teremos todo o campo magnético, todo o fluxo magnético dentro deste núcleo, tá ok? De tal forma que a resolução dessa integral aqui, da lei de Ampère, resulta em H vezes Ln, que é o comprimento médio, igual a N vezes I. Por que N vezes I? Porque nós temos várias espiras que fazem com que induza ou que criem o fluxo magnético, ok? Então, a resolução da lei de Ampère para um circuito como esse aqui dá igual a HLN igual a N vezes I, ou seja, a intensidade de campo magnético vezes o comprimento médio, tá, em que o fluxo percorre nesse núcleo é igual ao número de espiras vezes o I. De tal forma que a intensidade de campo magnético vai ser igual a NI sobre Ln, ou seja, número de espiras vezes a corrente que está induzindo ou que está produzindo o campo magnético dividido pelo comprimento médio desse núcleo, ok? E a unidade de medida, isso é o ampere espira por metro. Então, a gente pode entender como a intensidade de campo magnético como uma medida de esforço, ok? Que uma corrente está fazendo para estabelecer um campo magnético. E a relação entre intensidade de campo e a densidade de campo magnético é dado por a densidade de campo, que é uma unidade de medida de Tesla, né? Medida em Tesla, é igual à permeabilidade do material, ou a permeabilidade resultante, né? Vezes a intensidade de campo. Ou seja, a densidade de fluxo nada mais é do que a permeabilidade vezes o H, μ vezes H,
ok? Onde o H é a intensidade de campo, medida em amperes pira por metro, a permeabilidade do material é em Henry por metro, ok? E a densidade de fluxo medida em Tesla. E essa permeabilidade, a gente vai determinar ela como sendo a permeabilidade no vácuo, ou seja, é o nosso termo de referência, o μ0 aqui, a permeabilidade no vácuo, vezes o μr. O μr é a permeabilidade relativa do material, ou seja, a permeabilidade aplicado aqui na densidade de fluxo é igual ao quê? É a intensidade de campo vezes o quão condutor de campo magnético é esse material ou esse meio em que está o campo magnético aqui, ok? De tal forma que a gente sempre vai comparar a qualidade do material com relação à sua permeabilidade em relação ao vácuo. O vácuo é o nosso termo de referência e a gente faz o comparativo dos materiais em relação à permeabilidade no vácuo, ou seja, a permeabilidade que se aplica aqui na equação é igual ao que? É a permeabilidade do vácuo vezes a permeabilidade relativa do material. E essa permeabilidade relativa do material de materiais ferromagnéticos, que são aqueles materiais que são bons condutores de campo, né, é sempre comparado, né, à permeabilidade no vácuo. Ou seja, a permeabilidade relativa vai ser 1.000, 2.000, 5.000, 6.000 vezes melhor que a permeabilidade no vácuo, ok? Então, em um núcleo de material ferromagnético, o valor da densidade de fluxo é igual ao quê? A densidade de fluxo é a permeabilidade vezes a intensidade de campo. Substituindo que a densidade de campo é Ni sobre Ln, então a densidade de fluxo fica permeabilidade vezes número de espiras vezes a corrente dividido pelo comprimento médio do caminho em que as linhas de campo percorrem, ok? Com unidade medida em Tesla. E o fluxo em uma determinada área nada mais é do que a integral de área, né, da densidade de fluxo vezes um elemento diferencial de área. Ou seja, a densidade de fluxo vai nos dizer quantas linhas se tem por metro quadrado, por exemplo, por unidade de área. E quando a gente integra essa unidade de área, nós estamos determinando a quantidade de linhas total, o número total de linhas presente de fluxo. Ou seja, o fluxo magnético nada mais é do que a integral de área da densidade de fluxo vezes o elemento diferencial de área. Se a densidade de fluxo for perpendicular ao plano, ou seja, a gente tem um elemento em que a nossa área de análise está perpendicular ao plano, né? E a densidade de fluxo for constante, então o fluxo resultante é igual ao quê? A densidade, que é o número de linhas por área, vezes a área total, certo? Isso é igual a μ vezes N vezes I vezes o A dividido por Ln, ou seja, permeabilidade vezes o número de espiras vezes a corrente vezes a área da seção transversal do núcleo, né, dividido pelo comprimento médio em que as linhas precisam percorrer. Tá ok? Então, isso é medido, o fluxo magnético medido em Weber. E a gente consegue fazer uma associação, uma analogia de circuitos magnéticos muito próxima à análise de circuitos elétricos. Ou seja, quando a gente pega um circuito elétrico simples, por exemplo, aqui é uma fonte de tensão, uma resistência, né? E a associação dessa fonte de tensão e da resistência vai fazer com que circule uma corrente elétrica. De tal forma que a corrente elétrica é dada pela lei de Ohm. Ou seja, a corrente nada mais é do que o valor da tensão dividido pela resistência equivalente em que o caminho aqui oferece para a circulação de corrente. Então, o circuito magnético, a análise de circuitos magnéticos, tem um comportamento análogo ao do circuito elétrico. Ou seja, se a gente for analisar esse circuito aqui novamente, tá? A gente pode representar ou analisar os efeitos que acontecem nesse circuito magnético fazendo uma analogia aos circuitos elétricos, onde a indução de fluxo, o fluxo resultante que circula nesse material aqui vai depender do quê? De uma força chamada força magnetomotriz, que é a capacidade dessa bobina com a corrente aqui de induzir o fluxo, de produzir fluxo magnético,
E também vai depender de quão bom condutor é esse meio aqui, ó, esse núcleo do material magnético, certo? De tal forma que o fluxo resultante depende da força magnetomotriz e da relutância equivalente desse material magnético, ok? Então, fazendo uma analogia aos circuitos elétricos, o fluxo total que circula naquele material, naquele circuito magnético, depende de uma força magnetomotriz, dado que a força magnetomotriz é o número de espiras da bobina vezes a corrente, e também vai depender de um elemento que é análogo à resistência, que é chamado de relutância, que é o quê? Que é um elemento que emprega, que é análogo à resistência aqui e vai determinar o quão fácil ou quão difícil é para a circulação de fluxo magnético nesse material magnético, ok? Dado que o fluxo total, o fluxo resultante é a força magnetomotriz sobre a relutância total, muito parecido com a lei de Ohm, ok? Então, ó, no circuito elétrico, o fluxo de corrente é acionado por uma tensão ou uma força chamada força eletromotriz. E no circuito magnético, ou o valor correspondente, a grandeza correspondente ao circuito magnético, é denominado então como força magnetomotriz, sendo que a força magnetomotriz é igual a Ni vezes I, ou seja, número de espiras de uma bobina vezes a corrente que circula por essa bobina, dado que a unidade de medida é o ampere-espira, ok? Então vamos rabiscar aqui. Então vejam só, a gente sabe que pela dedução que nós já fizemos, inclusive nas nossas aulas presenciais, que o fluxo magnético, vamos fazer aqui que vai ficar uma beleza. O fluxo magnético é igual ao quê? A densidade de fluxo, certo? Vezes a área, ok? E nós sabemos que a densidade de fluxo, vamos botar um ponto e vírgula aqui, a densidade de fluxo é igual ao quê? A permeabilidade vezes H, certo? E mais uma vez, o H, que é a intensidade de campo magnético, é igual ao quê? Ao número de espiras vezes a corrente dividido pelo caminho médio. Caminho médio em que as linhas de campo precisam percorrer sobre o meio, ok? Então a gente pode reescrever a equação de fluxo como sendo o fluxo é igual a permeabilidade vezes N vezes I sobre Ln vezes A. Certo, galera? De tal forma que a permeabilidade é o fluxo é densidade de fluxo vezes a área. A área está aqui, ok? A densidade de fluxo é o que? É o μ, a permeabilidade, vezes a intensidade de campo. Então, o B é a permeabilidade vezes a intensidade de campo magnético, que é Ni sobre Ln. Tá ok? Reorganizando isso, a gente pode reescrever da seguinte forma: que Ni vezes μ, permeabilidade, vezes a área, dividido pelo comprimento médio. Ok? De tal forma que o fluxo vai ser igual ao quê? Nós já vimos que o Ni é igual a força magnetomotriz. Ok? Então, força magnetomotriz vezes permeabilidade vezes a área dividido pelo comprimento médio. Então, rearranjando os termos aqui, o que vai acontecer? Se a gente fizer com uma comparação entre essa equação aqui, e nós vimos que a força magnetomotriz, vamos apagar aqui que ficou falhado. Então, nós vimos que a força magnetomotriz é igual ao fluxo.
Desculpa, P. Aqui, vamos apagar. E nós também tínhamos visto que ponto e vírgula, o fluxo no circuito magnético é igual à força magnetomotriz sobre a relutância. Então a gente pode reescrever que o fluxo é o que? É a força magnetomotriz sobre a relutância. Então a relutância de um circuito magnético vai ser igual ao que? Ao Ln, comprimento médio, sobre a permeabilidade vezes a área. Ok? Então, o cálculo da relutância magnética de qualquer circuito magnético é dado por comprimento médio dividido pela permeabilidade vezes a área. Lembrando que essa permeabilidade aqui, ó, é igual ao quê? A permeabilidade no vácuo vezes a permeabilidade relativa do material. Sendo que a permeabilidade do vácuo é igual ao quê? 4π vezes 10 na menos 7. Beleza, pessoal? Então, eu deixei aqui para vocês poderem ter essa apresentação. Eu vou postar depois no Siga essa apresentação aqui para que vocês consigam associar aqui ao raciocínio, ok? Então, a relutância equivalente de um circuito magnético é dada pelo quê? Pelo comprimento médio dividido pela permeabilidade vezes a área, ok? Então, quanto maior o comprimento médio daquele circuito magnético, maior será a relutância, e quanto maior a área da seção transversal, menor será a relutância. Da mesma forma, quanto melhor ou quanto maior for a permeabilidade magnética do material, menor será a relutância, tá certo? Lembrando que aqui, ó, vamos pegar aqui e fazer um desenho de um núcleo magnético. Se a gente pegar aqui esse núcleo magnético aqui, ó, o que é o comprimento médio? O que é esse Ln? É o comprimento médio, ou é a distância média aqui, ó, em que as linhas precisam percorrer para fazer o circuito, ou para percorrer o caminho completo aqui do circuito magnético, tá ok? Da mesma forma como a corrente elétrica ela circula por um caminho fechado, o fluxo magnético também, né? Lá em eletromag vocês já tinham visto que as linhas de campo magnético, elas têm algumas características, dentre elas não se cruzam, elas saem do polo norte e voltam ao polo sul, e principalmente elas percorrem caminhos fechados, ou seja, saem de um ponto e obrigatoriamente precisa voltar ao mesmo ponto. E na análise das relutâncias de um circuito magnético, elas obedecem às mesmas regras de um circuito elétrico, ou seja, a gente consegue fazer associação de relutâncias, da forma que, se nós temos relutâncias em série em um circuito magnético, a relutância equivalente nada mais é do que a soma das relutâncias individuais, e de forma similar, né, se essas relutâncias estiverem em paralelo, a relutância 1 sobre a relutância equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre a quantidade de relutâncias em paralelo se tiver. A analogia com o circuito elétrico para duas relutâncias em paralelo é equivalente ao circuito elétrico, né? Então a relutância, por exemplo, equivalente de duas relutâncias em paralelo é o produto pela soma, então vai ser a relutância 1 vezes a relutância 2 dividido pela soma. É a relutância 1 mais a relutância 2. Ok, pessoal? Como se sabe, a densidade de fluxo magnético nada mais é do que a permeabilidade vezes a intensidade de campo. Isso aqui é medida em Tesla, como a gente já falou. E em muitos casos, né, a gente assume que a permeabilidade é constante, ou seja, independente da força magnetomotriz aplicada ao material. Se a gente assumir que isso aqui é constante, tem um valor fixo, quanto maior a intensidade de campo, maior será a densidade de fluxo. Tá ok? No entanto, em um circuito magnético real, a permeabilidade magnética do material não é constante, tá certo? Então, se a gente fizer uma análise, vamos pegar, por exemplo, esse circuito magnético aqui, ó, e vamos aplicar uma força, vamos aplicar uma fonte de tensão aqui, ó, contínua, tá?
E essa fonte de tensão ela vai ser variável, onde a gente vai sair de 0 ampere e vamos até um valor máximo. Até um valor máximo. Ok? Vejam só o que vai acontecer. Quando a gente vai aumentando a corrente que circula na bobina, nós estamos aumentando o valor da força magnetomotriz. Lembrando que a força magnetomotriz é igual a N vezes I. Então, nós estamos aumentando a força magnetomotriz que imprime, né, o fluxo magnético. Tá ok? De tal forma que o fluxo magnético presente aqui no material, no núcleo, né, no circuito magnético, vai ser de tal forma, vejam só, quando a gente vai aumentando a força magnetomotriz, o fluxo no interior do material magnético aqui, ele vai aumentando de forma linear num primeiro momento, né? Então, nessa região aqui, ó, nós temos um comportamento linear da força magnetomotriz versus fluxo magnético, ok? Só que chega um determinado ponto, né, em que a gente vai aumentando essa força magnetomotriz, ou seja, nós vamos aumentando a corrente do circuito aqui. No entanto, o fluxo resultante, ou o fluxo que passa no meio desse circuito magnético, ele não aumenta na mesma proporção. Ou seja, nessa região aqui, ó, a gente denomina, ou a gente chama de em que o núcleo está saturado, ou seja, ele chegou ao máximo, ou está chegando próximo ao máximo da capacidade de condução de fluxo magnético do material, tá certo? Ou seja, a gente aumenta a força magnetomotriz, no entanto, a gente não está aumentando o fluxo resultante, ok? Então, nesse circuito aqui, ou explorando melhor aqui a curva da força magnetomotriz versus o fluxo resultante, nessa região aqui em verde, que eu destaquei em verde, é chamado de desculpa aí. É chamado de região não saturada, ou seja, o fluxo no núcleo relaciona-se linearmente com a força magnetomotriz aplicada. Então, se a gente aumenta aqui 10% da força magnetomotriz, o fluxo vai aumentar em 10%, né, de forma linear. Chega um determinado ponto em que há a transição entre a região não saturada e a região de saturação, ou seja, é chamado de joelho da curva, em que, a partir desse ponto, nós temos uma mudança da permeabilidade magnética do resultante do material magnético, ou seja, em que nós continuamos aumentando a força magnetomotriz, no entanto, o fluxo resultante não cresce da mesma proporção, tá? E a partir do joelho da curva, nós entramos na região de saturação, ou a região da curva saturada, ou seja, em que se aumenta muito a força magnetomotriz, no entanto, esse aumento não é refletido no fluxo magnético. Ok? E vejam só, de acordo com essas equações aqui, ó, a gente já viu que a intensidade de campo é NI sobre LN, ou seja, número de espiras, que é constante, corrente, que a gente vem aumentando, vai aumentando no nosso experimento ali, e o comprimento médio é constante, ou seja, o comprimento médio desse núcleo é constante, a gente não está mexendo no núcleo, ok? O número de espiras dessa bobina é constante, a gente também não está mexendo no número de espiras. No entanto, nós estamos aumentando o valor da corrente. A gente vai aumentando o valor da corrente, que consequentemente vai aumentando a força magnetomotriz. Então, se aumenta a corrente, ok? Consequentemente, aumenta a intensidade de campo. Da mesma forma, o fluxo resultante é igual ao quê? A densidade de fluxo vezes a área, tá ok? A área, a gente não está mexendo na seção transversal do núcleo, na quantidade de lâminas, por exemplo, na área do núcleo. Ou seja, vocês concordam que o fluxo ele vai ser diretamente proporcional à densidade de fluxo e a força magnetomotriz vai ser diretamente proporcional à intensidade de campo. De tal forma que a gente pode representar a curva de saturação aqui, o laço de saturação, chamado laço de Histérese, na relação de força magnetomotriz versus fluxo ou intensidade de campo versus densidade de fluxo, tá certo? De tal forma que se a gente aumenta o H,
numa primeira região aqui, a densidade de fluxo aumenta proporcionalmente, e a partir do momento da saturação do núcleo, a gente aumenta muito o H, ou seja, aumenta muito a corrente. No entanto, a densidade de fluxo não responde na mesma proporção, tá certo? E aqui representa então, por exemplo, o laço de esterese, esse efeito aqui é chamado de esterese, ok? E esse laço de esterese a gente está analisando para diferentes situações. Por exemplo, nessa região aqui, ó, nessa primeira... Deixa eu pegar aqui um marca-texto aqui. Nessa primeira região aqui, ó, em que está vindo uma curva aqui e voltando aqui, nós estamos trabalhando na região não saturada do circuito magnético, do núcleo magnético. De tal forma que para cada incremento de intensidade de H, nós temos um B proporcional, tá ok? Nessa segunda região aqui, vou fazer em azul, nessa segunda região da curva aqui, ó, nós temos trabalhando já próximo da região de saturação ou na região de transição, de tal forma que até aqui nós temos um comportamento linear da curva BH e a partir daqui nós entramos numa região de saturação, em que nós temos um incremento bem maior de H e B não responde na mesma proporção. E a última curva, nós temos o efeito entrando com uma região ou com um efeito de saturação bastante considerável, ou seja, a gente tem uma região linear, no entanto nós temos um incremento bastante grande de H, no entanto o B não tem a mesma proporção, certo? Então, em amarelo aqui, estamos trabalhando na região de núcleo aqui da curva não saturada, aqui entrando na saturação e aqui trabalhando com uma região fortemente saturada. Nessa curva, pessoal, a gente consegue visualizar então o efeito de H versus B, tá? Sendo que a escala de H, da intensidade de campo, ela está numa escala logarítmica. Ou seja, olha o efeito aqui, ó, do aumento da intensidade de campo. Nós estamos aumentando aqui, ó, 20, 30, 40, 50, certo? Depois 60, uma escala logarítmica aqui. E a intensidade de campo a densidade de campo está numa escala linear. Então, ou seja, a gente aumenta muito a intensidade de campo para um incremento praticamente nenhum, né, de densidade de fluxo. Então, a partir de um determinado momento aqui, ó, a gente tem que aumentar muito a intensidade de campo para sair de 1.2 para ir para 1.6 a densidade de fluxo. Tá ok? E o que ótimo. Então, essa curva aqui, ó, essa curva que a gente está analisando é através da aplicação de uma corrente. Então, nós saímos de uma corrente de zero até uma corrente máxima e a gente consegue levantar essa curva de saturação do material magnético. Ótimo. Agora, o que acontece, eventualmente, se a gente aplicar uma corrente alternada ao circuito magnético? Isso é o princípio ou onde a gente tem o efeito das perdas magnéticas em um núcleo, tá? De material ferromagnético. Então vejam só, vamos fazer análise por partes aqui. Deixa eu apagar aqui. Eventualmente, a gente aplicar uma corrente alternada nessa bobina que está enrolada ao redor de um circuito magnético, de um núcleo de material ferromagnético. Então, ao analisar, vamos imaginar que não existe magnetismo residual nenhum nesse núcleo, tá ok? E, num primeiro momento, nós saímos de corrente igual a zero e estamos indo até um valor de corrente igual ao máximo da corrente aplicada, que é a corrente de pico, ok? Então, nesse instante de corrente de zero até a corrente de pico, nós saímos com uma curva H versus B, ou B versus H, densidade de fluxo versus intensidade de campo. Nós saímos da região de zero, tá ok? Até uma região em que, conforme vai aumentando a corrente, vai tendo o comportamento
a magnetização do núcleo, conforme a gente já vinha visto anteriormente. Ok? A partir daí, a corrente atingiu o seu pico máximo e ela começa a decrescer até zero novamente. Ou seja, a corrente vem nessa região aqui e decresce. Na curva de magnetização do núcleo, nós temos que a magnetização ela decai, a relação B versus H cai, só que quando a corrente chega igual a zero, H não depende da corrente, H não é NI sobre o comprimento médio, então se a corrente chegou igual a zero, o H chegou igual a zero. O H chegou igual a zero, no entanto, existe um fluxo residual, existe uma densidade de fluxo residual no núcleo, que é chamado de fluxo residual, tá certo? E a gente já vai ver o porquê que acontece isso aqui. Então, saiu de um magnetismo igual a zero, fomos a um magnetismo, a uma curva de magnetização, né, relação B versus H, até um ponto de máximo, ou em que a gente teve uma corrente máxima aqui versus uma densidade de fluxo máximo. Quando essa corrente decaiu, essa curva foi até o H igual a zero, no entanto, o B não zerou, certo? Quando a corrente ela inverte a sua polaridade, vamos pegar um amarelo aqui, e que sai de zero e vai até um valor máximo, o H sai de zero e vai até um valor máximo, a relação BH ela tem esse comportamento, ok? E quando vamos pegar um azul aqui, a corrente sai do seu valor de pico negativo e volta a zero, o laço aqui da corrente de magnetização do núcleo vem até aqui. Ou seja, mais uma vez, não zera. Mais uma vez, existe um magnetismo residual nesse núcleo magnético, de tal forma que ele se tornou magnetizado. Tá? E esse é o princípio da confecção de um ímã. Tá? A gente imprime um campo magnético bastante intenso e de tal forma que esse campo, esse circuito magnético, esse núcleo magnético, ele fica com magnetismo residual. Continuando a análise do nosso circuito aqui, a partir daqui começa a se repetir, né? Então, a partir daqui, ó, nós temos a formação do laço, chamado laço de esterese, ou seja, em que nós temos esse comportamento da relação BH para um circuito magnético através da excitação de uma corrente alternada. Tá ok? E é esse laço de esterese aqui, ó, é que está associado às perdas magnéticas em um núcleo. Então, mais uma vez aqui, o nosso laço de esterese. E vejam só, quando se aplica a corrente elétrica em um circuito magnético, nós estamos trabalhando com a tensão aplicada aqui, a força eletromotriz aplicada aqui. Então, aqui, ó, aqui está a tensão aplicada lá na bobina. Ok? Consequentemente, vai produzir um fluxo magnético senoidal também. Tá ok? Então, aqui está um fluxo magnético que circula no núcleo senoidal da mesma forma. Tá? A gente vai ver que a tensão induzida, a tensão na bobina aqui é a derivada do fluxo em relação ao tempo, e se a gente pegar a derivada do fluxo em relação ao tempo para uma excitação senoidal, nós vamos ter um defasamento aqui de 90 graus. Se a tensão estiver em termos de seno, o fluxo vai estar em termos de cosseno, ou vice-versa. No entanto, é senoidal também. Tanto a tensão quanto o fluxo resultante é senoidal. No entanto, para que se tenha um fluxo senoidal, e devido à característica magnética desse material aqui, ferro magnético, devido à característica desse laço de esterese, a corrente necessária para produzir um fluxo senoidal, ela vai ter essa característica aqui, ó. Ela vai ter um conteúdo harmônico na ordem de terceira e quinta harmônica, tá certo? Ou seja, a gente vai ter a oportunidade de ver isso em termos práticos no laboratório, mas a corrente que circula em um circuito magnético, principalmente a gente pode fazer análise aqui de um circuito de um transformador, em que o secundário estiver em aberto, ou se a gente simplesmente fazer isso aqui, ó, pegar uma bobina com um circuito magnético e alimentar essa bobina com uma corrente senoidal, a corrente que vai circular nessa bobina aqui,
ela vai ter essa característica aqui, ó, de tal forma que a gente consegue visualizar trabalhando a curva BH. No entanto, o H ela depende, está diretamente proporcional à corrente. Então eu posso representar a curva BH, o laço de histerese, como o fluxo versus corrente. Então chega um ponto de saturação aqui, ó, próximo da saturação, em que o fluxo não aumenta proporcionalmente, no entanto a corrente aumenta bem mais, né? Uma relação senoidal, uma relação bem maior do que o fluxo. Ou seja, tem um incremento de corrente bem maior para que se consiga produzir um fluxo senoidal, tá certo? Então o comportamento da corrente ou a circulação de corrente para que ocorra um fluxo senoidal, ela tem essa característica aqui. E mas por que ocorre essa histerese? Ou por que existe esse comportamento, esse laço de histerese em um circuito magnético? E a explicação está na teoria dos domínios magnéticos. Ou seja, se a gente for analisar em termos do átomo, tá? De ferro ou de materiais que sejam caracterizados como materiais ferromagnéticos, a gente pode trabalhar ou pode associar através de domínios magnéticos, em que esses domínios magnéticos são pequenos ímãs elementares lá na matéria, lá no átomo do material, de tal forma que, num primeiro momento, não há magnetismo residual, porque esses domínios eles estão distribuídos de forma aleatória, tá? Em que a soma vetorial ou a soma da resultante do fluxo magnético de todos esses domínios aqui é igual a zero. Como eles estão com uma distribuição aleatória, né, o fluxo resultante aqui é nulo, é zero. Agora, quando a gente imprime uma força externa, tá, de campo magnético, o que acontece? Há uma tendência de alinhamento desse domínio magnético, de tal forma que, num primeiro momento, nós empregamos um H aqui, uma força magnetomotriz, e ocorre o alinhamento desses domínios magnéticos, certo? E quanto mais força magnetomotriz a gente emprega, maior é o alinhamento desses domínios. De tal forma que vai chegar numa região, um ponto, em que a gente tem quase que na totalidade o alinhamento desses domínios. De tal forma que a gente aumenta muito a força magnetomotriz, mas como não há mais domínios para ter o alinhamento, o fluxo resultante aqui é constante, ou não tem um incremento na mesma proporção do que a força magnetomotriz. Tá certo? Ótimo. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente conseguiu visualizar o porquê que acontece, ou tem essa curva aqui e essa região de saturação. Porque ocorre o alinhamento, entre aspas, total desses domínios magnéticos, de tal forma que o incremento da força magnetomotriz vai ter um incremento de B na mesma proporção da força magnetomotriz, mas não há mais alinhamentos dos domínios magnéticos. Ok. No entanto, para fazer esse alinhamento dos domínios, se gastou uma energia. Nós tivemos que empregar uma força magnetomotriz para ocorrer esse alinhamento, essa rotação desses domínios aqui, de tal forma que todos fiquem alinhados na mesma direção e sentido. Quando se tem a retirada dessa força magnetomotriz, se desligou a corrente, o que vai acontecer? Deixa eu trocar a cor aqui. Vai ter uma desmagnetização, só que essa desmagnetização ela não acontece por completo. Por quê? Porque nós retiramos a força magnetomotriz do circuito e para voltar à orientação original aqui, de forma aleatória, nós precisamos gastar uma energia, tá certo? Como a gente gastou uma energia para orientar os domínios magnéticos de acordo com a orientação aqui de H, da força magnetomotriz, e depois a gente retirou isso, ocorreu uma diminuição do fluxo, no entanto ficou um fluxo residual. Por quê? Porque precisa de uma força, uma energia, uma força externa para voltar ao magnetismo, ou voltar a um fluxo igual a zero, não te retirar esse magnetismo residual, tá certo? E essa força necessária para zerar o fluxo aqui é chamado de força coercitiva ou campo coercitivo, ou seja,
É um campo necessário para a ser aplicado no circuito magnético para zerar o fluxo, zerar ou a densidade de fluxo resultante. Ok? No entanto, quando a gente está empregando aqui uma corrente senoidal, tá? Quando inverte a polaridade da corrente, nós estamos injetando ou fazendo uma reorientação desses domínios magnéticos de tal forma que acontece o mesmo efeito com polaridade oposta. Antes estavam todos orientados aqui de acordo com o sentido para a direita, né? E aí, quando se inverte a polaridade da corrente, esses domínios aqui inverte a polaridade e vão estar todos apontados para a esquerda. Mais uma vez, quando essa corrente zera novamente, vai resultar em um magnetismo residual, ok? E quando a gente aplica essa corrente senoidal e deixa em regime permanente, nós temos a formação então do laço de histerésia. E quanto maior for esse laço, então quanto maior for essa área aqui, ó, aqui tem uma areazinha pequena. Vamos pegar aqui uma outra cor. Aqui uma área intermediária e uma área maior. Quanto maior for essa área, mais energia se gasta, ou mais energia é necessário para fazer a reorientação desse domínio. E, consequentemente, maior será a perda perda por histerésia. Ok, pessoal? Diante disso, tá? Dando o andamento, né? A gente vai fazer uma revisão também na lei de Faraday, tá? Em que a lei de Faraday imprime a tensão induzida a partir de um campo magnético variável. Então nós já vimos também que o princípio de funcionamento de um transformador ou de qualquer máquina elétrica se baseia através da lei de Faraday, que a lei de Faraday diz que a tensão induzida em um condutor, por exemplo, né, vai ser igual ao quê? A variação do fluxo em relação ao tempo, né? Esse menos aqui, esse menos emprega ou é uma expressão em termos da lei de Lenz, que eu já vou mostrar mais adiante. Ou seja, a tensão induzida é igual à taxa de variação do fluxo em relação ao tempo. Quanto maior for a variação do fluxo em relação ao tempo, maior será a tensão induzida. Da mesma forma, se a gente não tem variação de fluxo, essa derivada aqui é igual a zero. Ou seja, se não tem variação de fluxo, não tem fluxo variável, não tem tensão induzida. Se uma bobina tiver número X de espiras, ou N espiras, né, a tensão induzida vai depender então do número de espiras vezes a variação do fluxo em relação ao tempo. E esse sinal negativo emprega a expressão da lei de Lenz. E o que diz a lei de Lenz? A lei de Lenz diz que a corrente induzida numa bobina, aqui vamos entender esse circuito. Nós temos uma bobina aqui que vai ser a bobina que vai ser a fonte da força magnetomotriz. Então, vou pegar a caneta aqui. A força magnetomotriz é igual a N vezes I, ou seja, essa aqui vai ser a fonte da força magnetomotriz, em que a corrente que circula aqui vezes o número de espiras vai ser a força magnetomotriz que vai imprimir aqui um fluxo magnético por esse núcleo, tá certo? E a lei de Lenz diz que a corrente induzida nessa outra bobina aqui, ou nesse condutor, vai ter polaridade tal que vai criar um fluxo que vai se opor ao fluxo indutor. Como assim? Em termos práticos, o fluxo da 1 aqui, ó, o φ1, é originário dessa fonte de magnetomotriz e nessa outra bobina vai induzir uma corrente, então vamos colocar aqui uma resistência, vai induzir uma corrente que vai ter o sentido de tal forma que vai se opor ao fluxo magnético indutor. Ou seja, para se opor a esse fluxo aqui, o fluxo da segunda bobina tem que ser aqui. Vocês concordam? E para que se tenha um fluxo nesse sentido, o que vai acontecer? Pela regra da mão direita, a gente a corrente ela precisa ter esse sentido.
Então aqui seria a corrente I2. Então a corrente I2 vai induzir um fluxo magnético no sentido anti-horário, que vai se opor ao fluxo magnético indutor. Tá certo? De tal forma que a polaridade da tensão induzida aqui vai ser essa, para que a corrente saia pelo positivo. Beleza, gente? Como nem todo fluxo passa pela espira, ou seja, nessa região aqui, deixa eu pegar a borracha, num primeiro momento nós fizemos a suposição de que a corrente vezes o número de espiras aqui vai produzir um fluxo e esse fluxo vai percorrer o caminho magnético. No entanto, da mesma forma como se tem a divisão de corrente em um circuito elétrico, em um circuito magnético, da mesma forma, vai ter uma divisão de fluxo. Ou seja, algumas linhas de fluxo elas vão se perder e vão preferir passar pelo ar aqui, ó, tá? De tal forma que é chamado de perdas por dispersão. Existe uma dispersão das linhas de fluxo magnético. Então, como nem todo fluxo passa por todas as espiras, né? A tensão induzida em cada espira, ela vai ser igual ao quê? A tensão induzida vai ser igual à variação do fluxo em relação ao tempo, no entanto, ao fluxo produzido pela corrente de cada uma das espiras. Com N espiras, né? A tensão induzida vai ser o quê? A soma da corrente na primeira espira até a enésima espira que estiver, o número X de espiras, né? Da derivada do fluxo em relação ao tempo. Rearranjando os termos aqui, a derivada em relação ao tempo da somatória dos fluxos de cada corrente, de cada espira. E esse termo aqui é denominado então como fluxo concatenado. Então, em termos do fluxo concatenado, a tensão induzida vai ser o quê? A variação ou a derivada do fluxo concatenado em relação ao tempo, onde o fluxo concatenado é a somatória dos fluxos produzidos por cada uma das espiras. Ok? Outra interação que se tem entre campo magnético e corrente num condutor é a resultante ou o aparecimento de uma força chamada de força magnética, tá? E vejam só, um determinado campo magnético induz uma força em um fio que esteja conduzido corrente elétrica, ou seja, a força induzida em um condutor vai ser igual ao quê? Cadê meu mouse? Vai ser igual ao quê? A corrente escalar o comprimento vetorial ao campo. Ou seja, a força vai depender do quê? Da corrente vezes o comprimento vetorial ao campo. Tá certo? Como a corrente ela vai estar alinhado aqui na mesma direção em que o comprimento do condutor, né? E o resultado desse produto vetorial aqui é o seno do ângulo entre os vetores aqui, tá? A força induzida no condutor vai ser igual ao quê? A corrente vezes o comprimento vezes o campo vezes o seno do ângulo entre o comprimento do condutor, entre o fio e a densidade de fluxo magnético. Tá ok? E por último, a última interação ou a outra interação que se tem entre campo magnético, corrente e condutor é a tensão induzida. Ou se um condutor estivesse movimentando, né, estivesse deslocando dentro de um campo magnético, então haverá uma tensão induzida nele. E essa tensão induzida vai ser igual ao quê? Vai ser a velocidade de deslocamento vetorial à densidade de campo vezes o comprimento, tá certo? Em que o V aqui é a velocidade, o B é a densidade de fluxo e o L é o comprimento do condutor. Tá ok, galera? Com isso, esse material, ou essa videoaula aqui foi só um complemento para que vocês consigam entender ou fazer uma introdução aos princípios de máquinas elétricas, tá? Então, dos fenômenos que acontecem em máquinas elétricas. E como referência fica uma leitura obrigatória então do capítulo 1 do Chapman, tá? Que é o Fundamentos de Máquinas Elétricas, ok? E também do livro do Fitzgerald, tá certo? Que é Máquinas Elétricas de Fitzgerald e Kingsley.
Beleza, pessoal? Qualquer dúvida eu estou à disposição.